questão ali dos judaísmos multifacetados dos primeiros séculos e as experiências místicas ali no entorno de Jesus, né? Eu queria que você voltasse um pouquinho nisso, porque me pareceu fundamental para a tua pesquisa acerca da criação do Paulo... Paulo, o que você chama? Do Paulo divino. É o homem divino, né? Isso, homem divino. Só para rapidamente... Desculpa, fala um pouquinho mais sobre esse ambiente do judaísmo e das experiências místicas que aconteciam ali. Isso daí é um exercício que, para quem não é muito chegado no discurso acadêmico, pode se entediar, mas qual que é... Eu vou tentar ser bem resumido. Resumido, eu sempre prometo e nunca cumpro, mas... Não precisa, Daniel, fica tranquilo. Pode falar beleza. Do jeito que você achar necessário. Que aí é o seguinte, a leitura que a gente tem sobre a antiguidade, sobre o período medieval, sobre uma série de coisas, ela é muito mediada por uma experiência chamada iluminismo. O iluminismo, com uma proposta de centralidade racional ou racionalista, instaurou diversos filtros de leitura a partir dos quais a gente acaba vendo muita coisa ao longo dos períodos históricos. E este evento, iluminismo, somado ao discurso religioso de uma ortodoxia cristã, e aí eu estou falando de cristandade, eu não estou selecionando o grupo, misturado também com culturas diferentes, quer dizer, nós vivemos num tipo de cultura que tem muita dificuldade de apreender uma cultura cotidiana de Grécia, Roma, Síria, enfim, Mesopotâmia, tudo isso. Então, basicamente, a gente tem esses filtros de leituras. E tem um filtro de leitura muito importante também, que é o filtro de leitura semântico, linguístico. Quer dizer, na medida que o idioma, que a língua, ele constrói mundos, quando você passa para outro idioma, você tem uma outra cosmovisão de mundo. Até é redundante isso, cosmovisão de mundo, né? Mas você tem uma outra visão. Então, nesse sentido, é que é importante a gente entender o estabelecimento desses filtros, os filtros de leitura. Então, como pensar, então, esses filtros de leitura? Um deles, que você tem razão, é muito importante para esse trabalho, é pensar que religião, mito e magia são três distinções daquilo que eu assumo como o mesmo fenômeno. Quem separa religião do mito, mito da magia, magia da religião, religião da magia, magia do mito, quem separa isso é justamente o pós-iluminismo, que inclusive classifica pejorativamente, dentro de uma linha evolucionista, os estágios da evolução do pensamento, da religião e tudo mais. Mas isso tudo é filtro moderno. Não tem nada de antiguidade nisso. Então, voltando naquele papo do historiador, quer dizer, se nós somos pessoas comuns que vamos andar ali, naquela região em torno do Mediterrâneo, ou na região próximo oriental, se a gente for andar pelas ruas, pelos lugares por ali, o que a gente vai ver? A gente vai ver um religioso se diferenciando de um mago? Não, não vai ver isso, não. A gente vai ver alguém que pensa a partir de categorias que nós definimos como mitológicas, diferentemente daquele que pensa e vê o mundo do ponto de vista religioso? Não. Então, é claro que esse é um discurso e que a gente está aqui numa conversa no YouTube, mas ele está todo demonstrado, seja nessa tese, seja nos artigos. E não é porque ele está demonstrado que ele tem que ser assumido como verdade. Qualquer pessoa que se interesse em refutar, questionar ou entender, vá aos artigos, vá à tese, veja o procedimento metodológico adotado e questione a partir dali, né? A partir de um discurso científico. Quer dizer, ninguém vai poder me cobrar aqui uma pertinência ao discurso da fé, porque não é nesse olhar que eu parto para o objeto. Eu parto Daniel, para um olhar histórico. Desculpa te interromper. Nada. Você está colocando que analisar fenômenos dos 2 primeiros séculos, fenômenos históricos, sob a perspectiva do mito, da religião e da magia, do filtro da religião, do mito e da magia pós-iluminismo, é um anacronismo, é isso?
Eu não sei, eu teria que pensar com um pouco mais de calma se a gente pode empregar o termo anacronismo. Eu poderia Tá. te responder da seguinte maneira. Não existe história antiga, história medieval, história moderna, história... Existe história no tempo presente. Por quê? Porque os elementos que historiadores tomam como objetos de análise só os tomam porque há uma questão do tempo presente incomodando. Vou te dar um exemplo para ver se eu me faço entender melhor. Eu passei, não só eu, mas os cursos de história deste país, das universidades públicas ou particulares, pode fazer a revisão que quiser. Pega nos currículos, tanto nos currículos oficiais, quanto nos currículos praticados nas universidades, veja se há alguma linha, algum tópico, algum estudo que se faz sobre a pandemia da gripe espanhola da década de 20. Não tem nada. Ninguém fala disso. Ninguém se interessa por isso. Talvez, se você for naquele programa de saúde pública lá da Fiocruz, no Rio de Janeiro, você vai ver gente que estudou aquilo, mas aquilo é um programa específico. Se você for nos cursos de formação sanitarista, será também. Agora, no momento em que desencadeia a pandemia de Covid-19, pode fazer uma busca rápida no YouTube, que você vai encontrar mão cheia de historiador falando sobre isso. Então, por que o historiador, num curto período de tempo, nunca se interessou por esse tema, mas a partir de março de 2019, não, desculpa, março de 2020, isso se tornou um tema recorrente? Por quê? Porque tem uma questão aqui no tempo presente que eu preciso resolver. E aí, quando você parte do seu tempo presente e você faz um movimento para qualquer coisa que esteja cronologicamente anterior a você, tem vários filtros de leitura atuando aí. Por isso que o discurso do historiador ele precisa ser respeitado como científico para além do discurso do senso comum. Porque uma coisa é a memória que você tem sobre, por exemplo, você contou agora há pouco uma memória do seu batismo, do seu casamento, quer dizer, mas a memória lembra, a memória esquece e a memória interpola. Ela coloca, ela mistura fatos que não estão ali. Então, a memória, ela não é o único ou suficiente elemento para a construção de um discurso histórico. É preciso problematizar e entender os diferentes registros de memória, sejam orais, escritos, materiais, para aí, então, você formular o discurso histórico. Essa é uma diferença fundamental da ciência histórica. Então, todas as vezes que eu olho para algo, algum fenômeno, independentemente do século, do ano, da época em que ele esteja, eu preciso saber, primeiro, que há vários filtros de leitura. Para o caso das experiências religiosas, o filtro de leitura mais fundamental é a experiência iluminista, que separa as fronteiras entre religião, mito e magia, que isso não existe, e o discurso religioso, que também, na autoafirmação, nega o outro. Então, é por isso que nesse trabalho eu discuto e trabalho a partir do termo mística. Por que mística? Mística é uma palavra derivada do verbo grego mio, que é você ver, enxergar, só que por outros sentidos, que não a visão. Então, a mística, então, todas as vezes que eu empregar essa palavra, seja no trabalho escrito, seja aqui numa conversa, você deve entender mística como religião, mito e magia, ao mesmo tempo, inseparáveis. Por quê? Porque, inclusive, hoje elas não se separam. É ilusório achar que religião, mito e magia se separam. Por exemplo, quando qualquer cristão ou quando qualquer muçulmano vão fazer uma prece, uma oração, uma reza, o que ele está fazendo? Ele combina um conjunto ordenado de palavras a partir de uma sequência já previamente estabelecida com a intenção de mover a divindade a seu favor. Se isso, o nome disso não é magia, eu não sei qual é o nome disso. Então, a oração, a reza, a prece é um ritual mágico. Só que o filtro de leitura moderno, iluminista, o filtro de leitura religioso, que, ao se afirmar, nega o outro, dizem que não, isso não é magia, isso é religião da mais alta evolução, da mais alta... Então, quer dizer, é o mesmo processo. Quando você pega a imensa parte de cristãos que usam um amuleto no pescoço, com uma cruz, tatuam uma cruz no corpo,
O que é isso, se não é um elemento de proteção mágica? É um elemento que a gente chama de apotropaico. É uma palavra meio difícil, mas apotropaico. Qual é a função desse elemento? Ele é um amuleto que, quando é lançado algum tipo de energia sobre você, ele retém e lança de volta. Então, essa é a função desses elementos. Do colarzinho da cruz, do escapulário, que tem uma imagenzinha, aqueles escapulários que você tem um papelzinho dobrado com a imagem de algum santo com palavras da Bíblia escrito, o nome disso, na cultura mediterrânea, é filactéria. Você encontra isso na cultura material de forma abundante. Então, quando é que nós separamos religião, mito e magia? A resposta seria artificialmente no período moderno. Tá. Daniel, mas, do ponto de vista concreto, nunca se separaram. Segura um pouquinho aí. Eu já falei, eu sou mineiro, eu gosto de prosear e faço questão de cumprimentar o pessoal que vai chegando aí e vai dando boa noite. Tem uma boa turma aí, mas está todo mundo escondido, viu, Daniel? O pessoal às vezes fica escondido. Então tá aí, ó, o Pedro Gomes. Gamer. Ah, ele já assistiu outras lives. Boa noite a todos. Pedro, fique à vontade para tecer suas considerações, suas perguntas. No final aí eu coloco na tela para o Daniel comentar. E vocês que estão assistindo aí, estão escondidos, podem dar boa noite aí que eu vou colocando na tela aqui. Ô Daniel, a próxima pergunta, você já até tangenciou, mas eu vou repetir a pergunta para talvez você fazer algum outro comentário. Toda experiência mística, ela é multifacetada, é múltipla, nunca monolítica, é isso? Isso, essa é a ideia. Você não terá, ao observar qualquer fenômeno histórico que transite no campo da mística, portanto, religião, mito e magia, sem que ele seja plural. Ele sempre é plural, tanto na sua constituição quanto nas suas reproduções. Isso não é uma propriedade inerente ao próprio processo de experiência religiosa. Tá. Ô Daniel, esse movimento que você se debruçou sobre ele nos primeiros séculos, ele se estendeu de uma maneira múltipla até ali o século IV, mais ou menos, na patrística, né? Ele se tornou menos judaico a partir da patrística, é isso? Aí a gente precisa... uma pergunta bastante refinada, né? Ele se torna menos judaico. Então, se você pensar... Eu estou agora, mais ou menos, vai fazer um ano que eu estou orientando uma dissertação de mestrado lá na UFRJ, que o Renato ele está estudando o farisaísmo. Então, esse partido dos fariseus, que se constituiu naquilo que a gente conhece, né, dentro desse primeiro século, é essa ideia, esse grupo que traz a ideia de a possibilidade de uma ressurreição, a possibilidade de uma vida após a morte, julgamentos morais a partir de bem e mal. Então, em que medida eu posso dizer que ele é menos judaico? Eu diria que essa marca, e aí eu cito um intelectual muito importante, o Dodds, que ele tem um livro chamado Os Gregos e o Irracional. E aí, num dos capítulos, ele compara a experiência religiosa, a experiência mística, com uma metáfora geológica. Então, se você pega um vulcão, quando ele entra em erupção, aquilo que está escorrendo do vulcão é rocha líquida. Na medida que essa rocha entra em contato com o ambiente exterior de onde ela saiu, e ela passa por cima dos lugares por onde ela passa, ela se resfria, ela solidifica. De modo que depois que ela se solidificou, você não consegue separar o que era aquela rocha líquida daquela que já estava ali previamente. Então, Dodds conclui que a experiência religiosa é uma experiência de acumulação, nunca de substituição. Então, não é possível pensarmos que a cultura grega, que o judaísmo, que o paleocristianismo, que qualquer outro mitraísmo, qualquer outra experiência religiosa tenha alterado, substituído ou modificado de uma maneira total isso que a gente conhece como cristianismo. Por quê? Porque a experiência religiosa é de acumulação. Então,
você ressignifica, você transforma elementos originalmente com uma intencionalidade em outras, mas substituir não. Isso não acontece na experiência religiosa, na experiência mística como um todo. Então, eu te diria que os cristianismos, eles têm na sua raiz, inseparavelmente, assim como a rocha que solidifica sobre uma rocha líquida que solidifica sobre uma outra já sólida, você não consegue mais separar aquilo. Esse foi o grande empreendimento da Alemanha nazista com o Instituto para Desjudaização e Erradicação da Influência Judaica na Vida Religiosa Alemã, um instituto nazista cujo objetivo era retirar, limpar o que tinha de judaísmo no cristianismo. Então, o que eles fazem? Eles traduzem o Novo Testamento de novo. E eles traduzem tirando qualquer referência que possa remeter a um judaísmo. Tiram Jesus do judaísmo e colocam na Galileia. Então, fazem esse exercício. Mas até esse movimento, que é um extremo exemplo da história, os caras não conseguiram fazer. Por quê? Porque você não consegue. É uma experiência de acumulação. E aí é nesse campo que eu te digo. Então, objetivamente, o cristianismo, o paleocristianismo, ou os cristianismos formais, institucionalizados, pós-quarto século, deixaram de ser judaicos? Eu te diria que não. Eu te diria que constitutivamente continuam sendo judaicos. Mas também, para além de judaicos, eles são também um pouco gregos, um pouco mitraístas, um pouco de muita coisa, sabe? E aí você não vai conseguir encontrar na história nenhuma experiência que seja absolutamente original.